logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola. Saúde a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final deste tema maravilhoso que estamos estudando sobre Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. E hoje nós vamos para a lição de número 12, visões do afastamento e retorno da glória de Deus. Antes de entrar na lição, quero fazer aí uma pequena reflexão para os internautas que me acompanham. Quero agradecer a todos que estão aí me assistindo através do meu canal. Se você está chegando pela primeira vez, se inscreva. Isso motiva bastante o professor. E não esqueça de fazer seus comentários. E dentro da medida do possível aqui eu vou estar mandando um alô para cada um dos meus internautas. Mas vamos para a reflexão. O povo ali na Judéia, em Judá, poderia ter aprendido a lição com o reino do norte, que devido à desobediência foram levados para o cativeiro sírio, né? Onde o prejuízo foi muito grande, mais de 200 anos. E o povo de Judá ali, veja quando nós não aproveitamos, a reflexão que eu quero dizer, nós precisamos aproveitar aquilo que nós temos. Judá tinha pessoas ali com uma competência imensa, no caso de Ezequiel, Daniel, os colegas de Daniel e outros. Também temos ali também a família da rainha Esther. Então, pessoas que deveriam ser aproveitadas ali para o crescimento do reino de Judá ali, né? Fazer a diferença entre as nações com pessoas tão inteligentes. Mas quando nós não aproveitamos aquilo que nós temos, outros aproveitam. Nabucodonosor usou a inteligência daqueles homens para poder desenvolver o seu reino. E isso acontece muitas vezes nas nossas casas. Você é esposa, eu quero chamar a atenção de vocês. Porque muitas vezes nós ofendemos aqueles que estão na nossa casa, que é quem pode nos ajudar. Às vezes nós falamos o que não deveria falar com o pessoal da nossa igreja, da nossa comunhão. Como eu quero citar para vocês, eu quero falar, isso é um exemplo. Por exemplo, vamos supor, você esposa, você esposo, você pai, filho, você precisa tolerar a sua família. Porque na hora que você está doente, é eles que correm, é eles que vêm te visitar, é eles que estão por perto, é eles que estão perguntando o que você precisa, e eles fazem tudo para te ajudar. Mas como o ambiente está ok, como estava em Judá, então vamos desviar da presença de Deus e vamos fazer o que parece bem ao nosso coração. Então, quer dizer, na família nós temos que pensar. Vamos pôr só um exemplo. De repente, seu esposo já está um pouco velho, né? Vamos supor. E aí ele vai colocar, talvez, preparar um leite para um neto ou para um filho. E aí, a sua mão, ou ele dá uma tremidinha e derrama aquilo na casa. Aí vem a esposa e humilha. E ele diz, não, meu amor, mas eu vou limpar, depois eu limpo, tranquilo, eu passar um pano, pega um pano correndo para limpar, e a esposa continua humilhando. E se fosse um estranho que tivesse isso, o que diria ela? Deixa não, a pessoa se sente constrangida. Não tem problema, isso acontece. Deixa que eu limpe e corre lá, a pessoa vai pegar um pano para limpar, ele toma o pano da mão, vai lá e limpa. Por que nós não temos esse mesmo comportamento com os nossos? Tolerar, amar, saber que todos nós somos propensos ao erro. Então nós precisamos dar uma mudada nisso. Porque quando morre da família, quem sofre é quem é da família. Os de fora vêm, traz as condolências, mas a vida continua normalmente. Mas a família é que vai sentir a lacuna. Por isso, nessa reflexão, eu quero trazer a vocês, internautas, professores, professoras, valorize mais o que é seu. Valorize sua empresa, seus funcionários. Valorize sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua família. Se você briga com sua família, você tem problema, mas você tem um problema, quem primeiro vai estar para socorrer é a tua família. Então, coloque
a família em um plano que agrade a Deus, aonde você demonstre seu amor e vocês vivam a comunhão. E assim, por exemplo, o casamento se torna mais duradouro. A igreja se torna um ambiente mais agradável quando nós valorizamos. Muitas vezes nós falamos mal dos nossos irmãos da nossa igreja para outras pessoas de outra igreja. Não, vamos aprender a amar. Vamos aprender a entender, a relevar algumas coisas. Casais precisam aprender a relevar. Muitas coisas marcam. Tem muitos casais marcados por coisas tão simples. Mas que talvez o outro deixou a desejar. Então, construa sua casa. Sua casa tem condições de ser uma casa abençoada. Como Judá poderia ser abençoado ali. Aproveitar as pessoas, os filhos de Judá, as pessoas ali do reinado que poderia desenvolver, mas não. Preferiram desobedecer a Deus, e aí Deus traz eles para um corretivo e fica 70 anos cativo na Babilônia. E o que eu fico olhando é que Deus sempre troca o seu povo. Lá no deserto, ele trocou todo o povo para entrar na terra prometida. Ele não gostou da maneira que o povo se comportou, então ele trocou. Não pense que é o mesmo povo, a não ser Caleb e Josué, que entrou na terra prometida. Só entrou na terra prometida aquela nova geração que estava vindo, pessoas de 20 anos para baixo. Quer dizer, os velhos perderam a oportunidade de entrar. Por quê? Porque o povo pecou. Aqui, por exemplo, nós vemos Judá também. Nós vemos Ezequiel, começa com um Deus irado. Eu falei para vocês, são um Deus irado. Agora nós temos mais um Deus, depois de um corretivo, retornando à glória. Nós vamos estar vendo nesta lição. Mas eu quero deixar claro para isso. Reflita sobre isso. Pense, releve alguma coisa. Vamos viver aqui, porque de maneira que nós agrade a Deus e agrade também o nosso familiar. Nós precisamos, o lar precisa ser um lugar de aconchego, um lugar gostoso, onde o marido tem vontade de estar no trabalho, tem vontade de voltar para casa. Onde a mulher que também está no trabalho tem vontade de voltar para casa, os filhos têm vontade de voltar para casa. É um lugar, o melhor lugar, e a igreja também tem que ser assim. Nossos irmãos, pastores, faz da igreja o melhor lugar, para que os crentes saiam, eles saem do serviço, vêm trabalhar. Eles saem do trabalho, melhor dizendo, eles saem do trabalho, se arrumam e vêm para a igreja. E muitos pastores esquecem que aquelas pessoas passaram o dia na luta, trabalhando, e que é corpo e que cansa. E eles vivem só na administração do evangelho, ministério do trabalho. E aí o que eles fazem? Não tem hora para acabar culto. Meus queridos pastores, reflita sobre isso. Coloque horário para começar, horário para terminar. E se vai terminar mais tarde, avisa, vai terminar mais tarde. Quem não quiser vir na igreja não vem, mas não vai sair murmurando. Então, reflitam sobre isso. Que Deus abençoe. E vamos para o primeiro objetivo da lição. Mostrar que Deus não habita no meio da impiedade. Vou estar mostrando isso para vocês. Dá uma olhada na reflexão que eu fiz aqui na abertura. Ressaltar que a glória de Deus não se negocia. Não negociamos a glória de Deus. Isso nós vamos ver no primeiro ponto. Ok? Vou falar sobre isso também. Vamos ensinar que Deus nos chama a viver em santidade. É isso que nós temos que entender. Estamos chamados para viver em santidade, separados do mundo. O textual diz assim: e levantou-me o Espírito e me levou ao ato interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. Ezequiel 43, versículo 5. Verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição. Deus nos convoca em santidade para que se cumpra em nós o propósito da nossa existência. Relacionamento com Deus. A nossa verdade aplicada, mostrando aí que o propósito da nossa existência é nos relacionar com Deus. Nós vamos ver o texto de referência que está em Ezequiel 11 e nós vamos estar falando sobre esse texto durante a lição. A introdução diz o seguinte: o plano de Deus é habitar com seu povo. Então eu quero professores, professoras, internautas que me acompanham, alunos, pessoas, porque eu dou uma aula aqui para uma base de professores, mas eu dou a aula da escola dominical mesmo. A escola aqui é completa, então você que não pode ir na escola, você pode me acompanhar. Você tem algumas pessoas que têm dificuldade de ir na escola, diga, olha, assista lá o canal lá do presbítero irmão Ademar e você terá uma aula ali toda semana, você não precisa perder a aula da escola dominical. E tanto é que eu acho que isso é interessante para a formação de obreiro.
para que nós possamos nos portar melhor como as pessoas que sabemos realmente manejar a palavra de Deus. Então, o plano de Deus é habitar no meio do seu povo. Então nós precisamos entender que Deus revelou em sua palavra as diretrizes para que nós possamos ficar mais perto dele, chegar mais perto do Senhor. Então aquilo que não agrada e o Espírito Santo não nos concede, então nós temos que ficar mais longe. O Espírito Santo diz que não, por aí não. Então, porque a missão, né, do Espírito Santo é nos guiar e capacitar para que nós possamos viver agradavelmente diante do Senhor. Agradar a Deus. Nós precisamos tirar como exemplo essas lições que nós estamos estudando. Um diz assim: a glória de Deus. No presente tópico, abordaremos sobre alguns dos significados da expressão glória no hebraico e no grego. Então eu estou trazendo aqui também para que nós entendamos, possamos entender também como as pessoas veem glória. E principalmente aqui no português nós vemos muito glória como uma pessoa de fama, uma pessoa de sucesso e uma pessoa que tem reconhecimento. Coloquei esse saudoso artista aí, que foi uma pessoa, por exemplo, de muita fama. E segundo a nossa visão, a visão do mundo, uma pessoa de muita glória. Então aí nós precisamos entender que para viver essa glória nós precisamos viver o evangelho da graça. Nós precisamos ser transformados pela glória do Senhor. Nós vamos entender essa glória, o poder de Deus sobre nós. E aí nós precisamos entender que a glória de Deus foi revelada a nós em Jesus. E aí o apóstolo Pedro diz o seguinte, em 4:11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Esse é o nosso compromisso de cristão, de pessoas que são nascidas de novo e de pessoas que professam ter aceitado Jesus como Salvador. Senhores professores, professoras, alunos, internautas. Então Pedro vem mostrando aqui, para que nós, como cristãos, falamos segundo a palavra de Deus. E se alguém administrar, deve administrar segundo o poder que Deus dá. É preciso confirmar: Senhor, essa é a tua vontade, é assim que eu tenho que fazer, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. O poder e a glória Deus não divide com o homem. E aí nós temos o apóstolo Paulo falando na Romanos, ele diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Então, meus queridos, 1.1 diz assim: glória, alguns significados da expressão, conforme o dicionário internacional de teologia do Antigo Testamento, dicionário de James Strong e dicionário de Vine, entre outros, não há um único termo para expressar a ideia de glória na Bíblia. Quer dizer, os termos de glória são variados. Então nós podemos ver no contexto da palavra que está sendo usada e que determina a ideia daquilo que nós desejamos passar. Então, glória de Deus, seu poder e a sua santidade. Podemos falar de José, que disse para que o pai visse a sua glória no Egito. Outros entendem a glória como seja a multiplicação de suas riquezas. É ter muita glória. Outros como Moisés queria ver a glória. Senhor, mostre a tua glória. Que ele disse: me mostre a tua glória. Êxodo 33:18. Então, meus queridos, não há um único termo para expressar a ideia de glória na Bíblia. Não há. Mas podemos referir ao poder e à santidade de Deus. E o José também falou sobre sua elevação ali no Egito, como governador do Egito. E ele disse: fala para o meu pai lá, conta para ele, faz meu pai saber a minha glória no Egito. Mas a glória do homem. E nós estamos falando aqui a respeito
da glória de Deus. Posições, para que nós possamos entender que interpretamos glória, existe vários sentidos. Então, alguns sentidos pode ser aquilo que produz peso, né? Aquilo que impõe, aquilo que produz consideração. Então, são coisas referentes à explicação do que é glória. Também é comum a manifestação da glória associada ao tabernáculo e ao templo. Lembre que na lição passada, ali no Sinai, né, Deus descreveu como ele queria o tabernáculo. E aí, quando se inaugurou o tabernáculo, a glória do Senhor desceu. Quando Salomão inaugurou o templo, a glória desceu ali também. A glória de Deus descendo ao templo. 1.2 diz assim: revelada em sua natureza. Após ter a garantia de que teria a presença divina, Moisés pediu para ver a glória de Deus. Moisés disse: Senhor, deixa eu ver a tua glória. Moisés estava tão próximo de Deus e ele queria ver Deus. Mas a resposta de Deus faz referência à bondade, misericórdia e compadecimento. A glória de Deus está embutida nisso, na sua misericórdia, na sua bondade e no seu compadecimento. Então, Deus disse a Moisés: vide que quando o Senhor Deus se manifestou, a referência ao nome é novamente as virtudes. Quando nós falamos da glória de Deus, nós referimos às virtudes do nosso Pai. Nós temos o Tony Evans, que ele escreveu: a glória de Deus pode ser melhor descrita como a manifestação visível de seus atributos, caráter e perfeição. Então, como você vê a glória de Deus? O caráter de Deus e a perfeição, o seu poder. Então, falando de outra maneira, nosso Deus é glorioso por natureza. 1:3 diz assim: revelada em Jesus Cristo. A glória de Deus revelada em Jesus Cristo. O verbo, quer dizer, a palavra, o Filho unigênito, tornou-se carne, quer dizer, tornou-se um ser humano. E habitou, quer dizer, tabernáculo. Viveu e morou entre nós. E vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Então, nós vemos que Deus mandou fazer o tabernáculo e hoje nós somos o próprio tabernáculo de Deus. Então, como a descrição do tópico acima, quando Deus revelou a sua glória a Moisés, não foi somente em resplendor e nuvem, mas revelando o seu caráter grande em beneficência, verdade, amor e fidelidade. Moisés queria ver Deus. Deus disse: olha, Moisés, eu vou passar ali na fresta da rocha e você vai me ver pelas costas, porque nenhum homem que ver a minha glória viverá. Você vê que só isso já fez com que Moisés, o povo pediu: não, Moisés, nós não conseguimos olhar para ti, só ver Deus assim de passagem. Então, em João, a glória de Deus é revelada em Jesus, quer dizer, cheio de graça e de verdade. O evangelho, ele é um evangelho verdadeiro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, e aí Jesus manifestou a sua glória nos sinais, no seu sofrimento, em tudo mostrou a sua misericórdia. O 2 diz assim: abominação do povo no templo. Tendo uma visão panorâmica do que a Bíblia revela sobre a glória de Deus. Então agora nós vamos entrar numa visão, como se a panorâmica quer dizer como que nós olhássemos de cima e pudesse ver toda a cidade, né? Então o Ezequiel, ele é levado aos montes e de lá ele tem uma visão diferente de toda a cidade. Nós vamos atentando para a associação, como abordaremos as abominações cometidas pelo povo de Israel, ali dentro do templo. Mesmo eles possuindo a revelação da palavra de Deus, resultando no afastamento da glória de Deus. Nós vamos caminhar agora para nós vermos o nosso comportamento, se Deus está conosco ou se Deus também já retirou a sua glória de nós. Então é bom nós refletirmos, que essa reflexão ela deve contribuir para nos mantermos vigilantes, fiéis em todo o tempo. Para quem quer servir a Deus, é preciso manter essa vigilância. O 2:1 diz assim: ídolos e criaturas acima do Criador. O Espírito de Deus levou Ezequiel em visão a Jerusalém até o templo e ele vê a imagem dos ciúmes. Veja, meus queridos, que Ezequiel fala que
na visão, estendeu-se a forma de uma mão e tomou ele pelos cabelos. Ele disse, pelos cabelos da minha cabeça. E pegou ele e levou ele à terra. Ele ficou aí entre a terra e o céu. E levou ele a Jerusalém em visões. Levou ele até a entrada da porta do pátio, de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provocou ciúmes. Então nós temos que entender que Deus não divide a sua glória. Nós quando falamos de ciúme, nós entendemos mais quando nós falamos de casais. Casais aí discutindo por ciúme e tal. Nós entendemos mais nessa parte. Não terás outro Deus diante de ti. E agora está o povo no templo, consagrado a Deus, adorando outro Deus e a imagem do ciúme. Então é possível que seja uma imagem talvez colocada por Manassés, né? Apesar que essa imagem posteriormente foi retirada, mas aí parece que ela voltou. O povo é desobediência. Ia na crença do povo, se misturava com o povo, trazia o Deus do povo e estava colocando dentro do templo. Isso, internauta e professores, nós vamos esclarecer para nossos alunos, para ele entender por que o povo de Judá, Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse e levasse eles cativos. Então, foi destruída, além da imagem, pinturas de répteis e animais em lugar escondido, estava no templo. E aí, no 2 Reis 21:7 diz assim, também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito, na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Quer dizer, colocou no templo, isso Manassés, tá? Então, nesta casa, que ele fala assim, é em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Então, não é para profanar. A Bíblia diz, se alguém destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, eu estou mostrando para vocês aí. Olha, que coisa! Deus diz, não fazer mais escultura agora. Está o povo dentro do templo de Salomão, adorando essas bestas, imagens do ciúme. Então, a visão traz para nós uma lembrança sobre a possibilidade de, havendo ausência de ensino e firmeza e profundidade cristã, aí adotar, né, religiosos, ídolos secretos e estabelecer no culto a criatura acima do Criador. Corre esse grande perigo. Se nós formos ler a história do cristianismo, nós vamos ver sobre o imperador que acabou colocando essas imagens dentro da igreja. Como ele disse que se converteu, aí fez o povo adorar. Isso seria o sincretismo religioso, aonde faz a mistura. Se você for na Bahia, você vai ver ali, naquele templo ali, onde as pessoas tem um monte de gente vendendo fitinha do Bom Jesus e tal, e ali é uma mistura entre candomblé e catolicismo. Eu tive uma vez na Bahia, fui a uma convenção dos empresários, e depois, quando eles foram visitar lá, eu entrei também. Entrei dentro dessa igreja aí, que é a igreja do Bonfim, e aí, quando eu entrei dentro, havia um peso tão grande que parece que estava me achatando para baixo. Eu fui obrigado a sair de lá de dentro e fiquei por lá de fora, que eu não consegui ficar lá de dentro. Isso é o sincretismo, é a mistura que Deus não aprova. O 2.2 diz assim, interesse pessoal e material acima de tudo. Então, aí a seguir o profeta é levado para ver mulheres no templo do Senhor, chorando. Mas não chorando por Deus, por arrependimento, para mudar a vida. Chorando por Tamuz. Então, quando nós lemos aí Ezequiel 8, 13 a 14, o Senhor leva ele e diz assim, verá coisas detestáveis, ainda mais terríveis que eles estão a fazer. Então, além de ver aquela adoração ao Deus do ciúme, agora Deus disse, tu vai ver coisa mais detestável que essa ainda. E aí o que o Ezequiel viu? Ele viu na entrada do portão do norte da casa de Deus, ele viu mulheres sentadas, chorando por o Deus Tamuz.
E o que elas estavam fazendo? Elas estavam a praticar um ritual da religião falsa no centro da adoração pura, que era no templo de Salomão. E que lição nós podemos aprender do que essas mulheres apostatas estavam a fazer no templo? Então, o ponto de vista de Deus sobre o que aquelas mulheres estavam a fazer, ensina-nos uma lição. Que nós precisamos manter puro, a nossa adoração manter pura, e nunca podemos misturar com o costume de religiões dos outros, com costumes falsos, com coisas que não agradam a Deus. E eu venho dizendo isso, meus queridos, e nós precisamos entender. Essas mulheres não choravam pelo Senhor, choravam por Tamuz, choravam por outro Deus. É negociar o Deus que era o Deus de Israel, o Deus deles, e agora está chorando por uma imagem Tamuz, conforme eu estou colocando para vocês aí mais ou menos a representação dessa imagem. Então Deus, nós precisamos entender isso, professores, professoras, internautas, vamos entender, vamos passar para a nossa sala explicando que Deus não negocia a sua glória, Ele não empresta e não transfere a ninguém. O crente em Jesus pode experimentar a glória de Deus, por uma vida santa e irrepreensível, poderá viver para a glória de Deus em comunhão perfeita com Ele. Agora, está cheio da glória de Deus, não queira a glória de Deus como sua propriedade particular. Como me diz, você tem crédito com Deus. Você que tem crédito com Deus, vem aqui orar, pois se eu tenho crédito com Deus, se eu sou homem de Deus, tu tá, não sei, me perdoe aí, me parece aí que nós estamos elevando um pouco o tom. Perdoe aí, pessoas, eu já vi muitas pessoas fazer isso, pessoas crentes, homens de Deus mesmo, mas eu jamais direi, se eu sou homem de Deus, jamais eu digo isso. A glória Ele não divide, Ele não empresta, e Ele não transfere, o poder é dele. Então, não queira a glória de Deus como propriedade particular. Ele não transfere. E também não transfere a glória de Deus para uma imagem, para outra coisa qualquer. Pois, o que tivemos que fazermos, nós temos que fazer para a glória do Pai. Então, diversos comentaristas associam esse Tamuz a um Deus da fertilidade, a um Deus da vegetação. Um exemplo de adoração, de práticas pagãs em um templo edificado, para adorar o Senhor Deus. Eu quero professores, que nós vamos olhando a que nível chegou o povo de Judá. E será que nós não estamos também atingindo esse nível? Será que nós não descemos para que a glória de Deus se afaste? Então, que tipo de adoradores são esses? São pessoas que estão mais interessadas em alcançar a satisfação de suas necessidades ou desejos, acima do autêntico relacionamento com Deus, que se expressa em adoração segundo a sua vontade e em um viver de obediência aos seus mandamentos. É isso que nós precisamos fazer. O 2 e 3 diz, em reverência à indiferença. O profeta foi conduzido para o pátio interno e viu homens de costa no templo e voltado para o oriente adorando o sol. Você já tinha índio naquela época? Então ele estava ali no pátio interno, conforme eu estou mostrando para vocês, de costa para o templo e adorando o sol. Então, no tempo de Josias, sacerdotes que queimavam incenso ao sol foram destruídos. Esses sacerdotes foram todos destruídos. E esse povo foi levado cativo para a Babilônia e com certeza seus filhos poderiam ter voltado. Mas eles não voltaram. Então não dê a costa para Deus. Dando a costa para o templo ali, era como ele estivesse dando as costas para Deus. Fora da postura de reverência e numa postura de irreverência e indiferença. Estavam no templo,
em uma área destinada somente a sacerdotes, mas eles não estavam adorando aquele que tinha enchido aquele lugar com a sua glória, como eu tenho mostrado em outras lições. Deveria estar chorando e clamando o Senhor por misericórdia. Não, estava fazendo uma adoração a outro Deus. Pátio interno. E os homens de costa, voltado para o Oriente, adorando o sol. Ezequiel 8:16. O 3 diz assim: afastamento e retorno da glória de Deus. Tendo visto as abominações que estavam sendo praticadas no templo, veremos que tais práticas resultarão no afastamento da glória de Deus. Então veja como você está se comportando. Então Ezequiel viu 4 cenas chocantes que mostravam como a nação estava totalmente arruinada em sentido espiritual. Na primeira cena que nós estamos estudando, o símbolo do ciúme. Na segunda cena, 70 anciões oferecem incenso a Deus falso. Na terceira cena, mulheres chorando, não por Deus, mas por Talmudes. E na quarta cena, a curvar-se para o sol. E Deus quer uma comunhão com o seu povo. Então nós vamos falar agora o que? Deus aí, ele retorna a glória de Deus ao templo restaurado. Vamos estar falando sobre isso, porque Deus diz que ele quer viver no meio do povo. Então é esse lugar que o Senhor quer, viver nas plantas dos seus pés. E ele disse: onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Deus sempre desejou estar no meio do povo de Israel. O 3:1 diz assim: afastamento da glória de Deus. Interessante notarmos que o afastamento da glória do Senhor ocorre aos poucos. Veja que as pessoas vão morrendo devagarzinho, mas o irmão, parece que está acontecendo alguma coisa com o irmão. Quando você percebe, daqui a pouco o irmão já está com o pé no mundo, os 2 pés no mundo. E aqui a lição diz assim: e a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa. A glória do Senhor saindo e vindo para a entrada da casa. Quer dizer, sair de lá, do lugar onde simbolizava a presença de Deus. Professores, professoras, internautas, vamos vendo aqui, a glória de Deus, ela foi se afastando aos poucos. Aos poucos e com pesar. Deus não queria se afastar. O Espírito Santo, quando nós vamos se afastando, o Espírito Santo se entristece. E ele vai afastando, aos poucos ele vai afastando de nós, porque ele não habita onde não há santidade, onde não há verdade. Cuidado, você que mente. Deus Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E a verdade não habita com a mentira. Então aos poucos Deus vai se retirando. E parece que aos poucos, e parece que as pessoas não notam que a glória já saiu. Muitos não estão percebendo a retirada, pois ela não é uma coisa assim abrupta. Então, primeiro, a glória de Deus retirou-se do lugar santíssimo, como eu estou mostrando aqui com essas imagens, para que professores, professoras e as internautas entendam melhor. Ela saiu do lugar santíssimo e foi colocada à entrada do templo. Ezequiel 10:4. Então, segundo, a glória de Deus retirou-se do templo e repousou sobre o trono dos querubins. Vamos acompanhando. E em terceiro, os querubins conduziram a glória de Deus até a porta oriental do templo. Quando, no quarto, por último, a glória de Deus retirou-se totalmente da área do templo, retirou-se da cidade de Jerusalém e pousou sobre o Monte das Oliveiras. Vou estar mostrando para vocês. Então, ao invés de sair da esfera de menor para as de maior santidade, a glória divina parte da esfera de maior para as de menor santidade. Como estou apontando aí, no centro seria aonde os querubins, onde estava a arca da aliança,
onde simbolizava ali, simbolizava não era a presença de Deus. Então, ela sai do Santo dos Santos para a liminar da entrada do templo. Agora ela sai do templo, já tem uma carruagem ali do trono, estacionada na entrada oriental do templo. O profeta Ezequiel começa o capítulo dizendo que depois olhou e veja o que ele viu. A carruagem da glória se retirando do templo. Na visão de Ezequiel, a glória de Deus deixa o templo e se dirige para o leste, simbolizando que o templo estava tão corrompido e profanado que Deus não permanece mais ali. Deus nos ama, mas Ele aborrece o pecado. Então, se queremos que Deus viva em nossas vidas, é importante que nós possamos deixar que a nossa vida seja uma vida de santidade. Então aí, a glória se retira para a carruagem e da carruagem para o Monte das Oliveiras. As iniquidades, elas separam o homem do relacionamento com Deus. Então é interessante que para nós vivermos em santidade com Deus, nós precisamos viver aí em um muro. Do lado de fora, né, a iniquidade que nos separa do relacionamento com Deus. Então nós temos que, dentro da restauração, o cristão, né, que ao ser restaurado, ele precisa erguer um muro que separe do mundo. Isso espiritualmente falando. Porque ele agora passou a ser templo do Espírito Santo. E ele deve conservar-se separado da sociedade pecaminosa e ser luz no meio das trevas. Precisa abster-se de toda espécie do mal e fugir de toda aparência do mal. Então, por isso eu coloquei essa parede aí, aonde esse homem que está representando aí uma mulher oferecendo algo para ele, e ele passa para o outro lado do muro para não se contaminar com o mundo. Então, meus queridos, o que aconteceu com o templo e com o povo de Israel pode acontecer hoje, nos nossos dias, em nossas igrejas. Se os pastores e as lideranças tolerarem o pecado e deixarem o mundo entrar na igreja, então a presença da glória de Deus, o agir do Espírito Santo, vai deixar a nossa igreja. A igreja. O 3.2 diz assim: o retorno da glória de Deus. Após a visão do novo templo, conforme nós vimos lá na lição 11, a glória do Deus de Israel vem pelo caminho do Oriente. Então nós estamos vendo que a volta do Monte das Oliveiras ali, volta do monte, e a glória vem para dentro do templo novamente. Restauração. Deus quer que nós estejamos restaurados. Se você está afastado, se você está distante de Deus, deixa a glória voltar para você. É através do arrependimento. Santificação da vida. Deus não habita em templos que não tem santificação, que tem toda mistura. Então, meus queridos, nós precisamos entender, voltar, quem está longe, voltar. Nós precisamos refletir, fazer reflexão. Porque nós precisamos entender que há uma glória futura de Deus esperando para o seu povo. O profeta Ezequiel, no capítulo 43, ele relata outra visão inspiradora sobre a glória e a presença de Deus, que volta a encher o templo. Que ele diz assim, o seguinte: e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente.
E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor dos Exércitos encheu o templo. A glória de Deus voltando. O povo voltando do cativeiro. A restauração do templo. Deus mostrando tudo a Ezequiel. Então que nós glorifiquemos ao Senhor, pois Ele continua interessado em operar restauração no relacionamento com todos os seres humanos. O que aconteceu com o templo em Jerusalém pode também acontecer com as igrejas de dia hoje. Já falei sobre isso. Se o pecado adentrar as igrejas, e se não houver disciplina, se os pastores perderem as suas varas e cajados, se os crentes perderem o temor a Deus, então a glória de Deus não habitará mais a esses lugares que dizemos casa de Deus. E elas ficarão frias, desoladas e desprotegidas. Pensamos nisso. Arrependemos. Mas o que é arrepender? Arrepender é reconhecer que eu errei. Você reconhecer que você errou. Confessar o seu erro. Pedir perdão e procurar não cometer mais aquele erro. Isto é, mudar de atitudes. Mas muitos não querem pagar esse preço e continuam vivendo no erro, enganando a si mesmo. 3:3, impacto e resultado do povo de Deus. Após enfatizar a estrutura do templo e a volta da glória de Deus, agora a visão vai focar a conduta do povo e dos sacerdotes, considerando que Deus está no meio do seu povo. A mensagem enfatiza lançar fora tudo que contamina. A lei do templo está intimamente ligada à santificação. O ponto de partida é o altar. No tempo de Elias e de Manassés, o altar também precisou ser restaurado. Então precisamos restaurar o altar assim como o povo de Judá teve que restaurar o altar ao voltar do cativeiro. Então podemos resumir algumas lições com as seguintes expressões. Precisamos lançar fora o que contamina, priorizar a santificação, restaurar e manter um relacionamento com Deus. Deus, em sua soberania, decidiu revelar-nos a sua glória e deseja habitar com seu povo. Ele deseja habitar conosco. Que todos que estão unidos a Cristo, que recebeu a graça e recebe a graça necessária para um viver santo e agradável a Deus. Que Deus abençoe a todos os internautas, professores e professoras. Espero vocês na última lição. E até lá, na paz do Senhor. Amém.